Em uma das ilhas do arquipélago malaio, um grupo de piratas, acabando de saquear um iate particular, está descansando após um ataque bem-sucedido. Um dos bandidos vai se aliviar e encontra uma estranha máscara de ferro nos arbustos. Curioso, o homem investiga os arredores e tropeça em uma caverna. Enquanto a explora, ele de repente cai por um buraco escondido no chão, em uma rede de túneis subterrâneos. Algum tempo depois, um grupo de mercenários desembarca na ilha de Una para explorar um antigo bunker militar japonês da Segunda Guerra Mundial. O cliente da expedição é Warren Price, filho de um milionário que trouxe sua namorada, Su Ling. Os mercenários levam a jornada a sério, sabendo que piratas estão ativos nessas águas. No entanto, um deles, o sargento Papa Snake, decide pregar uma peça nos colegas, assustando-os com um crânio velho encontrado nos arbustos. Price se irrita com seu comportamento, pois o capitão Tino Prawa, líder do grupo, lhe assegurou que seus homens eram verdadeiros profissionais. O capitão é forçado a repreender o sargento. Logo, Price encontra o velho bunker e se prepara para descer nele, mas Su Ling se recusa a segui-lo e promete esperar na superfície. Price corre para a entrada sem saber que o ex-engenheiro militar Stanley, que se tornou mercenário e se juntou à equipe do capitão Prawa, sob ordens do pai de Price, está zombando dele. Além de Stanley, a expedição inclui uma cientista japonesa chamada Rai, que acompanha Warren Price no bunker. Dentro, eles encontram ossos em decomposição e armas enferrujadas. Ri tenta identificar um soldado que morreu muitos anos atrás, enquanto Price se diverte com um velho rifle, fingindo ser um atirador de elite. Enquanto isso, Stanley tenta fazer o capitão Prawa revelar o que exatamente Price espera encontrar na ilha. Mas Prawa não sabe nada além do fato de que seu trabalho é proteger o jovem. O engenheiro fica inquieto com os rumores sobre piratas, mas o capitão lhe assegura que seus homens podem lidar com isso. Após inspecionar o pequeno bunker, Price percebe que não é o que ele estava procurando, e a equipe decide explorar toda a ilha. Logo, o grupo chega a uma pedreira, onde no fundo, uma grande porta de ferro é visível. Price ordena que sigam em direção a ela. Stanley explica que estão procurando uma mina abandonada da era colonial que os japoneses reutilizaram para suas necessidades. Mas antes, Stanley precisa inspecionar a estrutura para verificar a segurança. Ri se junta a ele, explicando que quer entender aquele período da história de seu país. Stanley afirma que um soldado não é simplesmente uma pessoa. Ele deve ser reengenheirado para que um homem comum comece a matar sua própria espécie por dever e obediência. Um soldado, ele diz, é antes de tudo uma arma, e ele também foi uma dessas armas. Enquanto Stanley inspeciona o bunker, o capitão Prawa ordena que todos não se afastem muito, e ele se mostra correto. O grupo é atacado. Os mercenários revidam, mas percebem que não podem combater um inimigo numericamente superior e são forçados a se abrigar no bunker. Lá, ficam presos depois que um dos atacantes joga uma granada na mina, ferindo Ario e causando um desabamento. O jovem recebe ajuda, mas a saída está bloqueada e não há comunicação. Surge a pergunta de quem os atacou e por quê. Eles direcionam a pergunta a Price e, sob pressão, ele é forçado a admitir que uma expedição liderada pela empresa de seu pai descobriu um bunker semelhante em uma ilha perto de Sumatra há alguns anos. Mensagens codificadas foram encontradas lá, e Price, trabalhando com Ri, tentou decifrá-las. Ele especulou que se referiam ao ouro de Yamashita, que se dizia estar escondido em uma mina em uma das ilhas. Mas, além de Price e Ri, ninguém poderia ter sabido sobre essa descoberta. Após discussões, Stanley sugere procurar outra saída, o que faz o grupo descer na mina. Após vagarem pelos túneis subterrâneos por um tempo, eles encontram uma ponte de madeira que parece robusta, mas quando o grupo pisa nela, as luzes se acendem de repente, iluminando a bandeira militar do sol nascente japonesa, e uma música de propaganda começa a tocar pelo sistema de comunicação interna, assustando os exploradores. O grupo especula que ou alguém ainda está lá embaixo, ou seus inimigos os seguiram, já que não há como um gerador funcionar por mais de 80 anos. Uma consolação permanece. Isso indica a presença de uma segunda saída. Eles continuam explorando a aparentemente abandonada base japonesa
e logo encontram depósitos onde trajes de proteção são guardados, o que o capitão inicialmente confunde com pessoas. Fotos que retratam cenas de violência contra prisioneiros de guerra também são encontradas lá. Logo, a equipe localiza um centro de comunicações. Enquanto os outros o examinam, o sargento Snake, de guarda, nota uma figura misteriosa em um traje de proteção e máscara de gás observando-o. No entanto, quando ele se vira, a figura desaparece sem deixar vestígios. Enquanto isso, Ri examina um mapa na parede e percebe que esta ilha foi uma posição do exército japonês em 1945. Especificamente, foi ocupada pelas unidades de Yamashita. Stanley entende que não foi apenas o ouro que trouxe Price até aqui e o pressiona a ser honesto, já que suas vidas agora estão entrelaçadas. Algo claramente está errado com este lugar. Não é um bunker típico ou um cofre de banco. Além disso, as fotos que encontraram acabam sendo imagens médicas. Contra a vontade de Price, Rie revela que uma unidade médica secreta operava ali, utilizando o bunker como um centro de pesquisa para estudar armas químicas e biológicas. Os japoneses faziam experimentos com prisioneiros de guerra como cobaias. Os mercenários ficam indignados com a fraude, pois foram contratados como guardas, não como lutadores. Isso altera o custo de seus serviços. Price insulta Stanley, que parte para cima dele, mas o capitão intervém para parar a briga. O grupo segue em frente e, enquanto avançam pela mina, figuras com trajes de proteção os seguem silenciosamente, sem ser vistas. Logo, a equipe descobre uma sala que antigamente era usada como dormitório. Ario é colocado sobre os restos de uma cama, após o que o capitão ordena que todos fiquem ali, enquanto ele e o sargento procuram outra saída. Price protesta, temendo que o capitão encontre o ouro primeiro. No final, Ri, Stanley e o mercenário Joko ficam com o homem ferido, enquanto os outros saem com o capitão. Enquanto descansam, Ri tem uma conversa aberta com Stanley. Ele compartilha que durante seu serviço no Afeganistão, se envolveu em uma briga boba e de repente percebeu que poderia matar qualquer pessoa, independentemente de sua culpa. Isso o aterrorizou, pois ele sabia que havia perdido sua humanidade. Foi por isso que deixou o exército. Enquanto isso, o grupo do capitão descobre uma sala que já abrigou prisioneiros de guerra australianos. De volta ao dormitório, o ferido Ario de repente ouve barulhos estranhos vindo debaixo de sua cama. Ele se levanta e vê o chão começando a se mover. Ele não tem tempo de pedir ajuda antes de uma criatura monstruosa arrastá-lo para baixo da terra. Joko corre atrás dele. Stanley e Ri também descem no túnel, mas ficam ligeiramente para trás do mercenário. Joko ouve sons de movimento, mas não vê a estranha criatura mascarada fugindo pelo túnel. Ao mesmo tempo, Ri encontra o corpo de Ario em cima de uma pilha de ossos humanos. O jovem já está morto e nada pode ser feito por ele. De repente, eles são atacados. Enquanto isso, o grupo do capitão encontra registros médicos que descrevem, em detalhes, os experimentos realizados pelos japoneses no bunker. Potes contendo partes de corpos humanos preservadas estão por perto. Ao mesmo tempo, Joko tropeça em uma câmara subterrânea cheia de restos humanos, incluindo o corpo grotescamente mutilado de um pirata. Ele mata uma das criaturas mascaradas, mas outras aparecem ao som do tiro. Perdendo seu rifle durante um ataque, ele luta corpo a corpo contra um dos monstros. O mercenário mal consegue se defender, mas depois de ficar sem balas de pistola, é rapidamente morto pelas criaturas. Enquanto isso, Ri e Stanley são capturados por uma figura com máscara de gás. Um soldado japonês que se recusa a reconhecer que a guerra acabou. Stanley consegue desarmar o soldado. Quando retiram sua máscara, descobrem um homem estranhamente alterado. Ri tenta explicar a realidade para ele, mas ele se recusa a acreditar nela. A mulher então lhe mostra um vídeo em seu iPad da rendição do Japão a bordo do USS Missouri, o que quebra o soldado. Descobre-se que inicialmente havia 2 deles aqui, e seu camarada há muito o pressionava a abandonar o posto e voltar à civilização. Mas ele o matou em vez disso. Enquanto isso, o capitão e o sargento descobrem que a porta pela qual entraram no laboratório médico agora está selada. De repente, uma das criaturas ataca Price, ferindo-o. O capitão atira no monstro, mas não tem efeito.
A criatura avança em direção ao capitão até que o sargento a mata com uma lança improvisada. Eles prestam socorro a Price, mas seu ferimento é grave. Ao mesmo tempo, o soldado japonês revela que durante anos eles guardaram esse lugar. Quando as comunicações foram cortadas, seu companheiro queria fugir e se entregar aos vencedores, mas ele o matou. Ele também explica que muitos prisioneiros foram transformados em monstros ali. Enquanto isso, Price, recuperando a consciência, ajuda o capitão a examinar a estranha criatura e lê na máscara dela que ela pertence a um australiano de 24 anos. Isso significa que era um prisioneiro de guerra. Mas como, após todos esses anos? O soldado japonês explica que o gás, com o qual a unidade 731 experimentou, deixou os prisioneiros loucos e os transformou em seres monstruosos. Ele e seus camaradas também foram injetados com o gás, sob a garantia de que ele os manteria jovens e saudáveis. Mas este é o resultado, embora a intenção dos cientistas fosse criar supersoldados. No entanto, este não foi o último experimento deles. Eles aperfeiçoaram a fórmula e criaram sua obra-prima final, os Guardiões do Império. Enquanto isso, enquanto o capitão inspeciona o laboratório, ele encontra um compartimento oculto onde restos mutados estão crucificados nas paredes. Perto dali, seringas com uma solução dourada estão espalhadas. O ouro, descobrem, foi a base dos experimentos. Price fica profundamente desapontado com o ouro de Yamashita, enquanto o sargento ri dele. Ao mesmo tempo, o soldado japonês admite que há outra saída que leva à superfície e se oferece para mostrá-la a eles. Rie não confia totalmente nele, mas eles não têm outra escolha. Enquanto isso, o capitão e o sargento tentam mais uma vez abrir as portas do laboratório, enquanto Price e Su-Ling discutem sobre sua situação. Percebendo que não podem sair de mãos vazias, o casal rouba uma das seringas contendo a fórmula dourada, sabendo que poderia render uma fortuna como arma biológica no mercado negro. Nesse momento, as portas se abrem e os mercenários descobrem um santuário repleto de dezenas de criaturas, vestidas com armaduras de samurai, soldados da Guarda Imperial Japonesa, que haviam sido injetados com o mesmo composto mutagênico, transformando-os em guardiões do Império. Os monstros avançam imediatamente, ferindo o capitão. Ele ordena que Price e Su-Ling corram enquanto o sargento fica para trás, tentando impedir os guardiões imperiais, embora seja gravemente ferido no processo. O capitão e Price forçam uma grade de ventilação e ele ordena que o casal pule para baixo. Ele então retorna para ajudar o sargento, mas chega tarde demais, vendo-o morrer antes de alcançar Price e Su-Ling. Eles navegam pelos túneis subterrâneos e eventualmente tropeçam na caverna, onde Joko foi morto. Lá as criaturas os atacam, forçando o grupo a lutar de volta com os ossos afiados de seus predecessores caídos. Os três conseguem escapar e acidentalmente descobrem uma sala onde Stanley, Ree e o soldado japonês estão se abrigando. Os homens barricadeiam o túnel, embora saibam que é apenas uma solução temporária. O estado de Price piora ainda mais e as mulheres tentam ajudá-lo. O capitão luta com a perda de seus soldados, embora Stanley tente confortá-lo, lembrando-lhe que eles sabiam dos riscos deste trabalho. Ainda assim, ninguém poderia ter antecipado o que enfrentariam ali. Agora, eles devem tentar encontrar uma saída. Enquanto os outros debatem o próximo passo, Su-Ling, desesperada para salvar Price, injeta nele a fórmula dourada que roubaram do laboratório. Nesse momento, os guardiões imperiais rompem o túnel. O grupo foge, mas o soldado japonês fica para trás para segurar os inimigos e se sacrifica. Enquanto isso, os guardas encontram os prisioneiros mutantes e retiram suas máscaras, transformando-os em seus aliados. Os sobreviventes tentam desesperadamente escapar pelos túneis, mas a condição de Price piora e ele não consegue mais andar. Uma criatura os alcança e ataca Stanley, mas Rai vem em seu socorro, esmagando a cabeça do monstro com uma pedra. Durante o caos, Su-Ling arrasta Price para uma sala e tranca a porta atrás dela, deixando o capitão, Stanley e Ree presos no corredor. Percebendo que a mulher não vai reabrir a porta, os três fogem mais para os túneis, apenas para se depararem constantemente com os guardas. Eles conseguem fechar a porta atrás de si, mas não têm forças para mantê-la. O capitão ordena que Stanley e Rai se salvem, ficando para trás para enfrentar os guardas.
Enquanto isso, Su Ling arrasta Price em direção a uma saída, onde a luz do dia e as árvores já são visíveis. Nas profundezas da mina, as portas finalmente cedem e o capitão morre heroicamente, lutando até o último suspiro. Ri e Stanley caem na água. Nesse momento, Price se levanta e Su Ling, aliviada, acredita que ele se recuperou. Mas o homem renasceu sob os efeitos da fórmula e a mata. Ri e Stanley escapam da mina através de um sistema de túneis subaquáticos, mas os guardas imperiais os perseguem de perto. Apenas Ri consegue sair dos túneis. Exausta, ela chega à margem, apenas para um guarda surgir da água e agarrá-la pelo pescoço. Ele se vira para o lago, de onde mais guardas agora estão emergindo, e então levanta sua espada acima dela. Um sólido filme de terror zumbi. A produção é bem executada, os monstros são impressionantes,